Fala pessoal, Anderson Fernandes aqui da Tactus. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre a questão de você ter um funcionário cadastrado como MEI e ele prestar serviço para a sua empresa. Que tipo de cuidados você precisa ter em relação a isso? Rebeca, primeira coisa assim, a Rebeca na verdade ela é especialista na área de departamento pessoal, né? E ela vai me ajudar nessas questões aqui. Obrigado, Rebeca. Então vamos lá, Rebeca, principalmente nessa questão do funcionário, muitos querem, por exemplo, aproveitar a possibilidade de que o MEI ele traz ali uma diminuição na carga tributária e utilizar esse funcionário como MEI. Porém, a legislação do MEI já previa essa possibilidade e vetou isso. Por que foi vetado, então, essas possibilidades? Porque, na verdade, quando você pega esse tipo, entre aspas, de funcionário e transforma ele em MEI, ele não perde o vínculo empregatício. Ele não é um prestador de serviço, é isso que as pessoas não entendem. O MEI, ele é um prestador de serviço. Quando você faz isso com um funcionário, mas você faz ele bater cartão, ele tem ali, por exemplo, uma mesa no seu escritório, são coisas que mostram que ele é o seu funcionário, então ele não é MEI. Exatamente. Então seria fácil, por exemplo, né, quando foi criado o MEI, permitisse que isso acontecesse, automaticamente muita gente ia mandar embora seus funcionários e ia contratá-los eles como sendo MEI. E aí, de uma certa forma, estariam burlando a legislação trabalhista, né? Então, o legislador já levou isso em consideração, então é importante que você tome cuidado com essa vedação. Quando você, de fato, contrata um MEI, que é um prestador de serviço mesmo, nós precisamos tomar alguns cuidados em relação a isso, né? Principalmente nessa questão da relação de emprego, né? Porque você contrata o MEI, ele terminou o serviço, ele vai ali emitir uma nota para você. Mas quando você contrata, normalmente o valor do serviço já está fechado. Você sabe quanto você vai pagar para aquela pessoa e ela já fala para você, olha, por exemplo, Anderson, eu vou demorar 4 dias para fazer o serviço. Tudo bem, mas ele não tem hora para chegar e ele não tem hora para sair, porque ele é um prestador. Dentro do prazo que ele estipulou, ele tem a obrigação de te entregar aquilo pronto. Mas ele não é seu funcionário, você não pode cobrar dele que ele chegue às 8 da manhã e saia às 6 da tarde. Ele não é funcionário. E aí se caracteriza, então, uma relação de emprego, né? E aí, a questão da existência do MEI, que seria entre uma PJ e outra, na verdade vai ser descaracterizada se acaso isso for para a justiça, né? Outra coisa também que você tem que levar em consideração, né? A pessoa está dentro do seu ambiente, se ela está dentro do seu ambiente e há, por exemplo, uma regularidade dessa prestação de serviço, caso, por exemplo, ocorra um acidente dentro do seu ambiente, como é que ficaria esse caso, né? Na verdade, não vai ter como comprovar, porque ele não é seu funcionário. Mas ele tinha uma regularidade ali e ele sofreu um acidente. Automaticamente a empresa vai ser autuada, porque não tem o que fazer. Porque quando você pensa, por exemplo, no auxílio doença, talvez algum tipo de benefício que ele teria em relação pelo fato de ser MEI, ele teria um valor mínimo, né, que é o valor do salário mínimo que ele paga, né? E ainda por cima tem lá as regras específicas desses casos. Já no caso, por exemplo, lá de um acidente, que a pessoa tiver que ficar, por exemplo, lá como acidentada, ela vai ter que ficar, por exemplo, no INSS. Então, nesse caso aí, como sendo funcionário, ela passa a ter ali os direitos baseados na base salarial que ela tinha ali, né? Então, lógico que tem uma regra própria do INSS, mas com certeza seria muito melhor do que o que ela teria de benefício como MEI, né? Sim, e se ela é, no caso, é o funcionário que sofreu o acidente, a responsabilidade é toda da empresa, de informar esse acidente, de dar todo o auxílio para o funcionário. Se ele é um MEI, a gente já começa daí. Quem vai informar esse acidente? Como foi que esse acidente aconteceu? Quem vai fazer isso? Exatamente. Uma outra coisa que tem que ficar atento também, que na legislação do Simples Nacional, caso, por exemplo, você tenha um problema nesse sentido, onde você burlou a legislação trabalhista e você sofreu, por exemplo, uma penalidade por isso, você sofre também o risco de ser desenquadrado do Simples. Então precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque isso pode trazer problemas, né? Exatamente. Outra coisa que tem que tomar cuidado é porque às vezes a pessoa mesmo fala, não tem problema, eu vou ser MEI, tudo bem. Mas ela concordou comigo. Ela concordou enquanto está sendo bom para ela. Se ela tem um vínculo ali e ela acabar sofrendo um acidente, ou por achar que está sendo injustiçado ou qualquer coisa do tipo, ela conseguir comprovar que ela tinha um vínculo empregatício sem registro, ela vai para a justiça e é praticamente um caso ganho. Então, esse tipo de relação, elas precisam ser muito bem desenhadas. E aí, de uma certa forma, ainda que a relação trabalhista ela seja mais onerosa, porém, ela vai ser mais segura para o empregador, tá bom? Então, esse é o alerta que nós deixamos em relação a isso aí.
E se você tiver alguma dúvida, quiser mandar essa dúvida para nós, vai ser um prazer te responder em um outro vídeo. Basta você deixar um comentário aqui no canal e também se você gostou desse vídeo, não deixar de curtir ele, tá bom? Obrigado, Rebeca. Obrigada. Estamos aí. Até o próximo vídeo.